No começo, o Bitcoin era isso. Se você lê o que o Satoshi queria, era dinheiro, era para ser um espécie de dinheiro mesmo troca. E aí você vê outros projetos, começa a perceber, tem uma coisa mais interessante aqui, porque para você fazer ele funcionar como dinheiro, você tem que conseguir fazer uma coisa muito mais interessante, que é uma questão do consenso, que é você que tem que fazer vários computadores do mundo inteiro conseguirem concordar sobre uma coisa. Tipo, coisa bonita você para pensar, né? Ainda mais nessa nossa época, onde ninguém consegue concordar com nada. E aí ele começa a falar da ideia dele, hoje em dia conhecido como Web3. Que ele, não, eu vou lançar uma web nova. Eu vou fazer um browser, eu quero ser um browser onde você não tem servidores, onde você se conecta diretamente ponto a ponto com todas as pessoas, e na verdade o Ethereum é só uma dessas, do tríplice de várias tecnologias que vai fazer esse browser. E ele me falou, eu acho que você, sabe, você não quer vir aqui fazer esse browser com a gente? Entendeu? E foi aí que eu entrei na Fundação Ethereum. A gente começa a escrever um padrão para moedas. E aí, curiosamente, acontece o seguinte, qualquer hora que você queria escrever um padrão sobre alguma coisa, você escrevia um Ethereum Request for Comment, que é basicamente um texto onde você vai lá e coloca, abre uma ideia, né? Abre uma ideia dizendo, olha, eu quero criar um padrão de moedas, e o Fábio, que tá trabalhando comigo, eu que trouxe ele para trabalhar no meu time, ele escreveu o default, que é o código RC20, que é Ethereum Request for Comment 20, que era só me dê ideias sobre isso. E esse padrão virou o padrão de todos os tokens. Todos os tokens do Ethereum acabaram virando isso. E onde nasceu a história do hack do DAO? Mas aí ele foi hackeado, isso que aconteceu? O que acontece quando você escreve um software? Não, nunca. Mas assim, que qualquer pessoa que escreve um software vai te dizer? Você escreve 10 linhas de código, uma delas vai ser um bug. Entendeu? É assim, não tem jeito. Sempre, bugs são inevitáveis. Só que agora você tem um bug num nível que, número 1, você não pode mais mudar. Todo ponto é que você não possa mudar esse código. E se alguém descobre um bug, pode levantar esse dinheiro. Adivinha? Meu Deus. Tinha um bug. Episódio de hoje do Backlog Talks, eu trouxe um grande amigo meu, o Alexandre Van der Sade, um cara que teve uma participação incrível no mundo cripto. Arrisco dizer que ele foi o brasileiro mais importante do mundo do ecossistema Ethereum nos anos ali 2014 até 2020, 2018 mais ou menos. A gente trouxe ele para um bate-papo, foi muito legal. Falamos de cripto, falamos de fundação da Ethereum, hack da DAO, um monte de papo legal. Aí foi um dos papos mais legais que a gente já teve. Foi um dos mais legais, é por isso que eu tô aqui na apresentação, que eu faço questão de te chamar pra ver. Foi realmente um papo incrível. Daria pra fazer um filme com a história dele. Muito bom mesmo. Fica aí, assiste, tem muito conteúdo legal. Queria que a gente tivesse mais tempo de episódio, mas a gente também fechou ali mais ou menos uma hora e meia de episódio. Fica com a gente que foi bem legal. Red Hot Chili Peppers na MTV! Bem-vindos mais uma vez ao Backlog Talks, o podcast onde a gente bate um papo sobre tecnologia e negócios. Eu sou o Fábio Seixas, sou o CEO da Soft. Estou aqui hoje como co-host, de volta com meu amigo Marinho. Ah, quanto tempo. Que anda meio fugido aqui dos nossos episódios. Pô, muita coisa acontecendo. Meu co-host aqui, vulgo Jornada do Uísque. Jornada do Uísque. Muito uísque acontecendo aí, por isso que... Mas já tô de volta já, gente. Muito legal. Hoje a gente vai bater um papo com o Alexandre Van, talvez o brasileiro mais importante aí do mundo cripto na fase inicial do mundo Ethereum, do ecossistema Ethereum. Alexandre é um amigo de longa data e hoje a gente vai bater um papo sobre a história da Ethereum, enfim, várias coisas que ele tem para contar e um pouco da visão também do que se tornou esse ecossistema. E vamos lá. Van, cara, muito obrigado por ter aceito aí o convite de participar do nosso podcast. Fábio, obrigado. Conheço o Fábio há anos. Eu diria até que você talvez fosse uma das pessoas que me trouxe um pouco para esse universo de startup. Sim. A gente trabalhou junto no WeShow. WeShow. Isso. Era um agregador de YouTube. Não. Até hoje eu não entendi o que era. Isso foi mais ou menos 2005, mais ou menos? Talvez, 2005, 2006, uma coisa assim. E aí a gente se conheceu lá. Isso. Depois eu tive camiseteria. Você já tinha camiseteria nessa época? Eu saí de lá para ir para camiseteria, na verdade, eu acho. Eu me lembro bem. Então, muito bem. Eu acho que... Pois é. De lá eu saí, eu fui para... É interessante, porque era todo o ciclo da startup brasileira, né? Que você vai, fica popular, levanta dinheiro, tira foto na revista, tinha um andar inteiro de um prédio, e daqui a pouco vai fechando algumas pessoas, vai diminuindo, vai não sai, daqui a pouco fecha. Era uma sala bonita lá na Torre do Rio de Sul, com uma vista para o Rio de Janeiro. Depois dessa eu fui para outro startup, mesma coisa, vai numa startup, levanta dinheiro, o cara... Eu já sabia, quando os fundadores estavam tirando foto para revista, eu já sabia aí. É o começo do fim. É o começo do fim. Você tinha uma pegada mais de designer, né? Eu era designer, sim.
Eu sempre fui designer. Kelly, como é que foi assim? Como é que cripto nasceu na sua vida, né? Porque, Cara, só para dar um pouco de contexto, o Van entrou na Fundação Ethereum em que ano? 2014. 2014, gente, Sim. 2014. Sim, Quase ninguém falava nem de Bitcoin. Sim, eu... Se quiser, a gente pode ir para essa introdução, né? Eu sou Alexandre. Por favor. Eu sou Uber, babá, quer dizer, eu sou pai. E no meu tempo livre eu cuido de outras coisas, cuido de governança com criptos. Hoje eu gosto de fazer investimento em startups e ajudei a lançar a segunda maior criptomoeda do mundo. Que é a Ethereum. Que é a Ethereum, que é uma coisa assim que eu tenho muito orgulho. 2014 foi antes do ICO da Ethereum. Foi depois desse ano. O que aconteceu é o seguinte: saí dessa startup que a gente estava, fui para outras startups, fui nesse ciclo de boom e bust. Cheguei a abrir uma startup também, na época era uma coisa de... Era uma rede social de moda, aquela coisa que as pessoas estavam postando. Como é que fotos. chamava? Do Jur. Do Jur. Do Aquele baixinho, esqueci o nome dele. Felipe Letílio, Everton Fraga, a gente estava fazendo assim, quando eu conectar todas as blogueiras da moda, as pessoas estavam fazendo muito... Jur, cara. Elas estavam fazendo muito o look do dia, assim, elas postavam. E o do Jur tinha essa coisa de você montar um look, né? Era você montar um dia, tá Esse é seu nome, cara, do Ju. Me surpreende, porque se você procurar no Google hoje em dia, você não vai encontrar nada. Não, mas eu trabalho numa camiseteria quase desde o início, então eu tava na moda há muito tempo. Fiquei lá quase 15 anos nesse mundo, assim. E aí... Ó a galera da antiga aqui, hein? Pelo amor de Deus. Exatamente. E eu tava no meio ainda dessa coisa, eu era fundador da minha própria startup, e aí eu descubro, deve ter sido em 2012, que eu começo a ouvir falar de cripto, né? Que eu acho que eu vi Cara, eu acho que eu vi isso num podcast do Mahalo. Vocês não lembram? Os caras falando assim, olha, essa tecnologia aqui, ou ela vai morrer em 6 meses, ou ela morre, ou ela vai derrubar governos, sabe? Vai ser assim. Eu falo, que porra é essa? O que não pode ser? Ele fala, o que é isso? Isso não pode ser verdade, né? Aí eu começo, o cara explicando o Bitcoin, não sei o quê. E assim, é muito engraçado que você pergunta para as pessoas, você estava na cripto antes de ela estourar. Mas a verdade é que esse estouro é relativo, tá sempre estourando. Tá sempre estourando. Quando eu conheci, eu achei que ela estava estourando. Sabe? Apareceu no... Já tava um exagero, Exatamente. uma exuberância irracional. Que A primeira vez que eu comprei Bitcoin, ele passou dos $5 para $10, a cada moeda. Eu falei, porra, eu perdi o boom do Bitcoin. Um monte de gente comprou menos de $1. Cara, Eu tô aqui comprando por $10, $15. Porra, sacanagem. Pena que eu cheguei tarde, entendeu? Tinha essa coisa. Porque assim, já tava vários podcasts. Planet Money, que é um podcast abrangente. Good Wife é um show, assim, sabe, abrangente. Em 2012 eu tava falando de Bitcoin. Então, assim, na minha cabeça, tá mainstream. Eu fiz essa pesquisa outro dia de qual foi a minha primeira referência ao Bitcoin, que chegou para mim de alguma forma, né? Aí eu busquei lá no meu e-mail. Eu achei um e-mail de 2013, de uma newsletter que eu assinava de inovação chamada Springwise, ele falando do Bitcoin. Cara, 2013. cara. Mas, né, dentre várias notícias, não dei tanta atenção. Só fui entrar um pouco mais fundo. Finalzinho de 2014, 2015, que eu comecei, eu comprei Bitcoin a $100. Pô, eu não tenho nem Bitcoin até hoje, então você pensa aí. Vergonha. E eu tive essa mesma sensação, né? Eu comprei a 100, não comprei muito dinheiro, comprei aquela coisa de experimentar e tal, né? Comprei a 100, vendi a 1000, me achando corrida pra caralho. 10 vezes de investimento. Tá aí, né? Poderia estar agora, né? Dólares. Eu acho que o mais legal pra mim, quando eu entrei nessa, porque assim, foi até engraçado, que assim, eu quando passou de 5 para 10, eu falei, eu vou comprar, só pra saber. E aí eu comprei, assim, acabei pagando. Era tão difícil de comprar. Sim, era muito difícil de comprar. Tinha a corretora que foi hackeada lá nos Estados Unidos. Aquela primeira lá, esqueci o nome dela. Já existiu o mercado do Bitcoin, eu acho. Mas existia, era complexo, assim. Eu paguei... MT alguma coisa, esqueci. Olha que coisa engraçada, eu acabei pagando $15 com taxas, não sei o quê. Postei no Reddit, assim. Falei, pô, não sei o quê, eu paguei. Aí, cara, alguém me deu, assim, não, toma aí 5 bitcoins, assim. Um Bitcoin. Assim, ele me deu, tipo, um tip. Então, assim, poxa vida, que pena que você pagou a mais. Não toma 5 bitcoins pra você, assim. Cara, as pessoas fazendo tipping no Reddit com bitcoins inteiros, assim. Cara, muito louco isso. É muito louco. Muito louco. E, assim, na época era pouco dinheiro pra mim. Era, tipo, $10. Eu devo ter comprado $100, assim, uma coisa assim, pequena.
Mas o mais legal é que me fez me forçar a me acompanhar a coisa, né? Que eu falei, legal, interessante. Ainda tinha meio startup, não tava parando com isso. E aí eu comecei a ler as pessoas falando qual vai ser o próximo Bitcoin, né? Que vai ser, alguma coisa vem aí, né? E eu comecei a seguir tudo que eu achei, como eu gerei. Já sei que o Bitcoin já estourou, né? Já tá com $100, daqui não vai. Vou tentar descobrir quem vem depois disso. E aí eu comecei a seguir vários projetos. Eu comecei a falar, não, porque tem a galera da Mastercoin que vai quer pegar e fazer tal coisa. Tem o Namecoin, que quer usar o Bitcoin para fazer nomes e para fazer domínios. Tem a galera da Colored Coins, que quer usar o Bitcoin para emitir tokens, entendeu? E aí tem várias Mas coisas. isso tudo era muito difícil de entender naquela época, né? Porque eram paradigmas muito diferentes, né? Eu tive muito essa dificuldade de... O dia que a tecnologia blockchain, eu entendi ela e a ficha caiu para mim, que foi bem no começo, assim, eu também comecei a estudar bastante, mas existia uma dificuldade grande de você entender aquela tecnologia, né? Que era? Do que se trata? Era uma abstração muito grande, né? Mas, de certa forma, é uma coisa assim, existe a dificuldade de entender tecnologia, existe também a questão que a tecnologia em si não sabe para que serve, né? As pessoas estão lá fazendo promessas. Ela vai fazer isso no futuro, ela vai fazer aquilo no futuro, e quando você olha para trás, as coisas, sabe, no final, o que as pessoas queriam que o Bitcoin fosse nessa época, e o que ele é hoje em dia, é completamente diferente, entendeu? Tanto que, assim, na época a ideia é que você ia poder minerar usando seu computador, ganhar uns bitcoins ali e poder usar ele para comprar um cafezinho, entendeu? Era moeda de troca mesmo. Era moeda de troca, e que era essa coisa de você poder minerar no computador é lindo, porque qualquer um pode minerar usando qualquer acessível, democrático, entendeu? Hoje em dia, as pessoas consideram que hoje em dia você tem que ter hardware super especializados. Que são caríssimos. São complexos, e gastam muita energia. E se você falar com o Bitcoiner, ele vai te explicar que isso, na verdade, é fundamental para a segurança, que é importantíssimo, é crucial. O fato de você gastar milhões de dólares, às vezes, ter que instalar ele ter uma usina hidrelétrica específica para o Bitcoin faz parte da segurança dele, mas não era nada disso lá atrás. Lá atrás, as pessoas diziam que isso era uma razão para democratizar, que você ia usar qualquer computador e poder emitir o seu próprio dinheiro, né? Entendeu? Tá longe disso, né? Tá longe de... Hoje em dia concentrou muito, né? Você tem os pools que são muito grandes, tem relevância nas votações que decidem o protocolo. Então você começa a ter o negócio que era feito para descentralizar, de alguma forma centralizou, né? Ainda assim, muito mais descentralizado do que qualquer alternativa fiduciária, né? Mas ainda assim você começa a ver uma concentração. Então, assim, no começo o Bitcoin era isso. Se você lê o que o Satoshi queria, era dinheiro, era para ser um espécie de troca. E aí você vê outros projetos, começa a perceber, tem uma coisa mais interessante aqui, porque para você fazer ele funcionar como dinheiro, você tem que conseguir fazer uma coisa muito mais interessante, que é uma questão do consenso, que é você que tem que fazer vários computadores do mundo inteiro conseguirem concordar sobre uma coisa. Que é uma coisa bonita para pensar, né? Ainda mais nessa nossa época, onde ninguém consegue concordar com nada. Como é que você consegue fazer para que um computador no Japão, um computador... Anônimo, né? Pessoas anônimas, né? Exatamente. Um computador na Coreia do Norte, um computador nos Estados Unidos, um computador está sendo talvez você tenha um servidor da CIA, um outro que está, sabe, do jogo criminoso russo, e você tem que fazer esses dois computadores concordarem com uma realidade. Sabe? Isso. E no fundo, essa mágica do consenso, você começa a perceber, cara, dá pra fazer um monte de coisa com isso. Né? Dá pra usar, aí surge o Namecoin, né? Que dá pra você fazer nome de domínio. Isso. A gente viu muito isso, né? Vários projetos que foram à frente do seu tempo, né? Exatamente. Namecoin é um exemplo. Depois veio o ENS, né? O Ethereum Name System, que é basicamente a mesma coisa, assim, conceitualmente. Por isso que eu tô falando dele, que eu quero chegar lá. Eu sei porque você se envolveu muito com a ENS, eu quero que você conte essa história. Mas a gente viu muito essa coisa porque, como era uma coisa muito nova, uma tecnologia muito nova, as pessoas estavam experimentando demais. Exatamente. Você experimenta, você faz umas coisas que não dão certo, né? Sim. E você vai achando caminho, as pessoas vão evoluindo. E aí, eu acho que uma grande linha mestra aqui do nosso papo hoje é entender essa linha de evolução, né? O que você e os outros caras, o Satoshi e a galera da Ethereum, imaginavam e o que de fato aconteceu, né? Exatamente.
E a questão interessante era, cada um desses projetos tinha uma inovação nova. Então, assim, o cara do Namecoin falou, olha, eu vou lançar uma cópia do Bitcoin igualzinho só para domínios. Aí o outro cara do Colored Coin... Fork mesmo, né? Era um fork, talvez diferente. O cara que é o fork, Marinho? Não, o que é isso? Fork é uma cópia do código. Você copia o código, faz a alteração que você quiser e lança uma cópia igual. O Bitcoin é um código aberto, né? Você pode pegar um Bitcoin e você pode lançar o seu Bitcoin à vontade. E várias pessoas nessa época começaram a lançar o próprio Bitcoin delas. Você pegava o meio Bitcoin e fala... Às vezes falta fazer alguma alteração. Se o Bitcoin é ouro, o meu vai ser prata. Vai ser, eu vou mudar não sei o que, uns números e lançava o dele. Aí era o Litecoin. Litecoin. O meu agora vai ser um Neme, que era o Dogecoin, que era só, eu vou gerar 1 trilhão de moedas só para ser divertido. Era o Dogecoin. E alguém pegou esse código e falou, vamos tornar uma coisa útil. E aí usou o Namecoin, que era, vamos usar para domínio, para nome, para esse tipo de coisa. Aí um outro cara percebeu, olha, dá pra gente fazer uma tokens, que é a ideia de você, olha, eu posso botar o meu título de propriedade da minha casa, pode ser um blockchain separado para isso, entendeu? Isso tudo estava lá atrás, lá no começo, as pessoas não tendo essa ideia. Colored Coins, o Mastercoin fez umas coisas super interessantes, que ele falou, olha, a gente pode fazer vários derivativos financeiros aqui em cima, onde você pode fazer um empréstimo, você pode fazer uma compra, você pode fazer um exchange. E cada vez que eles queriam uma feature nova, você tinha que lançar uma nova blockchain. Uma nova blockchain, praticamente. Porque você não tinha como mudar o protocolo do Bitcoin e adicionar essa funcionalidade. Você tem que fazer uma cópia e fazer essa alteração. Mas é assim até hoje ou você consegue mexer lá? Não, aí acontece. Aí um garoto maluco de 19 anos, na verdade acho que tinha 17 anos na época, não sei, 17 ou 19, o Vitalik. Aí que o Vitalik entra. O Vitalik era ele é uma figura super interessante, tá? Ele é assim, eu acho que uma dessas figuras da mesma forma como a figura do Satoshi é uma figura misteriosa, interessante, que ninguém sabe, o Vitalik é o contrário, todo mundo sabe quem ele é, mas ele é uma figura tão interessante, sabe? Ele é filho de um canadense russo, filho de um engenheiro russo que basicamente saiu fugindo da Rússia porque viu o Putin chegar lá, neto de engenheiros soviéticos que com 17 anos larga tudo, eu acho que ele nem chegou aí para a faculdade, ele resolve viajar o mundo para conhecer o mundo cripto, e aí ele mora com os anarquistas em Barcelona, assim, uma comuna anarquista em Barcelona durante uma época, mora em Israel, com os outros caras, assim, onde tinha alguém fazendo um código interessante, o cara pegava a mochilinha dele e ia morar com ele. E ele era desenvolvedor? Era desenvolvedor, assim, desses gênios que aprendeu sozinho. E eu acho que eu tenho a impressão que até hoje ele é um sujeito que não tem uma casa fixa, que ele fica morando 6 meses, 3 meses, 6 meses num lugar diferente. Tudo que ele tem na vida toda dele tá numa mochilinha e ele faz isso até hoje. E ele começa. Figura, né? Assim, muito peculiar, né? Muito peculiar. E aí ele percebe que, olha, para cada vez que você quer lançar uma feature nova, você tem que lançar um blockchain inteiro, tem que mudar tudo. Você tem uma ideia, você lançou o seu negócio, 6 meses depois que lançar uma coisa nova, não dá. Aí ele percebe, a gente tem que criar um blockchain genérico, e que na época era, ao invés de ter todos esses blockchains novos, vamos ter um blockchain, e você tem um código aqui que você pode escrever em cima. Aí é um código editável, né? É um código editável. Mas é editável, Mariel. Pode publicar o quanto você quiser sem precisar criar uma nova blockchain. O ponto é que você pode ter ideias novas depois que o negócio for pro ar. Então você não precisa... você pode criar um computador. O que eu gosto de explicar é que imagina que é um robô que mora na nuvem, que mexe com dinheiro e que obedece regras, entendeu? E ele falou, olha, você pode criar domínios e nomes, você pode criar aqui também. Você quer criar uma empresa com regras, ou uma votação, você pode botar aqui também. Entendeu? Tudo isso estava lá no white paper dele. Entendi. Entendeu? E ele cria isso. Eu acho que ele publica esse white paper em 2013. E eu acho que... E aí é nessa época que eu começo a ouvir falar dessa história. Eu acho que eu li sobre o white paper dele no início de 2014, provavelmente. Assim, Legal. Porque eu comecei a seguir todos os projetos. Eu falei, cara, alguém vai ser o próximo Bitcoin.
Aí apareceu o Ethereum, eu falei, Por que você queria, assim, era uma questão meio tipo assim, eu quero fazer parte do começo e tinha uma ideologia ou não? Pô, eu quero comprar o Bitcoin a alguns centavos para depois valer 10. Era uma coisa eu acho que financeira, não era é só gostosa. financeira. Eu acho que assim, por que às vezes nossa cabeça cria um hiperfoco em alguma coisa, cara? Não sei. Eu não sei, eu também não sei. Eu sei que por alguma razão, quando eu ouvi falar dessa história, eu já não conseguia mais pensar em moda e tirar foto do look do dia, sabe? O meu tempo livre que eu tava almoçando, eu não tava mais pensando no meu app de moda, de tirar foto do look do dia. Eu tava pensando em, cara, essa parada é muito maneira, entendeu? Isso é incrível. É quando cai a ficha, né? Acho que isso aconteceu para muita gente no começo. Né? Exatamente. Aí eu falava, cara, como é que todas as pessoas do mundo não estão falando sobre isso? Porque é muito maneiro isso, né? Isso aí vai ser incrível. E aí eu comecei a perceber que eu tava passando o tempo todo nos fóruns. Isso era uma época onde se participava dos fóruns, o Vitalik respondia, sabe? Tem várias conversas que eu estava tendo diretamente com ele e com os outros founders ali. Que legal. Entendeu? E aí, nessa época eu comecei a falar com eles, olha, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Eu quero ajudar vocês, né? E aí eu começo a baixar o software e assim, a primeira vez que eu baixo o software, tinha um software chamado Aleph Zero, que era assim, um software de como mexer nesse blockchain, que ainda Parece um Explorer. era tipo o Explorer deles, que era assim, ainda não tinha sido lançado. O que acontece? O Vitalik escreve esse white paper e aí ele consegue chamar a atenção de um sujeito, de um desenvolvedor em Amsterdã chamado Jeff, que começa a desenvolver esse blockchain por conta própria, e um outro inglês que morava em Berlim, chamado Gavin Wood, que também começa a desenvolver. E os dois desenvolvem a mesma ideia, começa a desenvolver na prática. Paralelamente. E aí os três se encontram, acho que vão se encontrar em Miami, numa conferência de Bitcoin, e aí esses três viram, para mim, eles são os founders verdadeiros do Ethereum. Mas o Vitalik não... Vitalik, né, como você chama, ele não inventou o smart contract, né? Quem inventou isso foi o Nick Szabo, bem antes, né? Assim, conceitualmente, pelo menos, né? Ele pega várias ideias da galera de cripto. Assim, o mundo cripto é um mundo que existe muito antes de Sim, o Bitcoin mesmo é uma fusão de várias tecnologias, várias... Cyberpunk. A galera... Tem protocolo de anos 80, né? Exatamente, mas assim, o que a galera estava fazendo, na verdade, nos anos 80, eles estavam pensando na rede mundial de computadores, entendeu? Isso era a grande novidade. Eles estavam começando a perceber que, assim, cara... Nos anos 80, tinha umas pessoas que estavam percebendo o que hoje em dia é óbvio olhando para trás, mas que era incrível, era computadores vão tomar o mundo, softwares vão tomar o mundo. Esse negócio de rede mundial de computadores pode fazer um monte de coisas incríveis. E aí eles começam a falar de dinheiro. Olha, não tem nenhuma razão que você não possa fazer o dinheiro digital. Né? Não existe uma razão que você não possa fazer contratos serem digitais também. Contrato, na verdade, é isso. O que é um contrato? Você está dizendo, olha, eu prometo para você que eu vou fazer tal coisa, e se eu não fizer tal coisa, tá aqui a consequência. Entendeu? Então a gente faz uma empresa que a gente está dizendo, olha, eu tenho 30% da empresa, você tem 40%, ele tem 20%. O que significa isso? Esse 20% significa o quê? O que eu posso fazer com esse 20%? Eu posso vender? Eu posso não vender? Se eu quiser vender, eu tenho que dar o direito para você de vender. Quais são as condições com que eu posso vender o meu 20%? O que eu tenho direito de fazer? Eu posso votar? Eu não posso votar? Todas essas questões são cláusulas de um contrato. Nos anos 80, as pessoas estavam percebendo. Essas cláusulas... É software, no final do software. Pode ser um software. Você pode refletir essas condições num software, porque o software é isso, né? If alguma coisa, então é outra coisa, né? Assim, um conceito mais básico, né? Só qual era o problema? Qual é a confiabilidade do software? Só quem escreveu aquele software sabe o que ele faz, se era um código fechado. Né? E você... Tá bom, só que aí você não tem a confiança das pessoas. Eu, para confiar num software que o Rodrigo fez, preciso confiar no Rodrigo. O Rodrigo também pode ter cometido um erro, né? Tem uma coisa não intencional. E aí o Ethereum nasce, né? Os smart contracts nascem como uma forma de você ter esse código de computador publicado nesse grande computador global, que é executado em máquinas virtuais, ele não executa numa máquina local, e que é um código inviolável. Se está publicado, ninguém altera. Na verdade, o mais interessante é o que realmente eles não tinham nos anos 80, nos anos 90, que eles não conseguiam resolver, é essa questão do consenso. É assim, eu tenho um software, eu posso rodar o software no meu computador. Uma coisa é você confiar no meu computador, tá? Uma coisa é você confiar no meu software. Eu posso te mostrar o código do software.
Outra coisa é você saber, não, mas como é que você sabe que esse software que você está mostrando o código é aquele que está executando? Porque assim, nessa época, a internet é como? Eu estou executando códigos em vários computadores e assim, o dado que está acontecendo num computador é o dado que está... Aquele computador tem contato com aquele dado, entendeu? Então assim, se eu tento criar um dinheiro virtual nos anos 90, como é que eu vou fazer? Eu tenho um servidor, esse servidor tem o banco de dados dele e assim, tudo que está acontecendo está passando por esse banco de dados. Né? Centralizado. Então, assim, criaram Você várias... tem que confiar em quem controla esse computador. Sim. Nessa época criam várias moedas Sim, digitais, sim. assim, o Liberty Coin, não sei o quê. Existem coisas, o PayPal... Muito diferente dessa época dos programas de ponto, né? Um programa de fidelidade baseado em pontos. É a mesma Exatamente. coisa, no final das contas, né? São unidades de alguma coisa que alguém está controlando. Sim, alguém está controlando. E se alguém quiser tirar esse software do ar, ou se chega... Um governo vai lá e o tira o governo tira do ar, O que aconteceu algumas vezes, que inclusive. acontece algumas vezes, você tira. Então, o que Bitcoin muda é essa questão do consenso. Ele consegue fazer com que, subitamente, não tem um servidor que está controlando esses dados. Qualquer pessoa pode ligar o seu servidor, se conectar com essa rede, e eles têm meio que um jogo ali entre eles, onde eles todos vão concordar com uma verdade absoluta, que é quantos bitcoins o Fábio tem, quantos bitcoins eu tenho, e assim, e quando foi que eu transferi o meu bitcoin para o Fábio, o seu bitcoin para o Fábio, entendeu? Uma vez que essa é a grande inovação do Bitcoin, né? Então, algumas pessoas dizem, inclusive, que o Bitcoin, na verdade, nada mais é do que um timestamp. Ele criou a forma de provar que alguma coisa aconteceu tal época. Só isso. E que é inviolável. Esse registro não muda. E o Ethereum pega e transforma isso para qualquer tipo de software, onde você pode agora não só fazer uma moeda, pode fazer várias moedas, pode fazer quantas moedas você quiser, como pode criar um software que nunca existiu antes, e qualquer pessoa que quiser rodar esse programa vai saber, olha, esse software está rodando e ninguém vai poder alterar ele, porque todos esses computadores aqui estão jogando esse mesmo jogo que está sendo jogado, e esse jogo, o resultado é que todo mundo concorda, não só qual é o código desse software, como qual é o estado desse software, né? Dizendo que esse software está com a memória tal, dizendo que esses dados, tipo de coisa. O nível de segurança dessas tecnologias é realmente inviolável, no sentido de que não pode sair do ar nunca? É uma pergunta meio de leigo mesmo, assim. Existe algum risco disso parar de existir? Existe um risco teórico, mas o risco prático ele é mínimo, inexistente, na verdade, né? Você imagina o seguinte, imagina aqueles caras que fizeram fork do código do Bitcoin para lançar sua própria moeda, tá? E aí você começa com 2, 3 computadores, a rede tem 2, 3 computadores gerenciando essa rede. É fácil você derrubar essa rede. Você te liga os 3 computadores, essa rede acabou, né? Inclusive tem um tipo de ataque no blockchain que chama ataque de 51%, que se eu botasse 4 computadores em cima dessa rede de 3, eu conseguiria dominar ela. Né? Então, quando uma rede é muito pequena, ela fica mais vulnerável a esse tipo de ataque. Quando a rede cresce, como é o caso do Bitcoin, como é o caso da Ethereum, e fica praticamente impossível você atacar essa rede. No Bitcoin, por exemplo, você precisaria ter uma quantidade de computadores suficiente para ter 50% mais um pouquinho do poder computacional dessa rede, o que só de investimento de hardware é um valor absolutamente gigantesco e precisaria de uma quantidade de energia tão grande que já não justifica financeiramente você fazer isso. Né? E além do mais, se você fizer isso, aquele negócio que hoje vale 108 mil dólares, no momento seguinte vai valer zero, porque ninguém mais vai usar aquele negócio. Então existem os mecanismos técnicos, criptográficos, que criam essa situação, mas também existem as questões financeiras, econômicas, que não faz sentido você fazer. Mas numa rede menor, ela fica mais vulnerável, sem dúvida. Entendi. Acertei? Acertou. Inclusive, assim, se você quiser, aproveitar esse momento aqui, porque, assim, a gente isso acontece mais depois, assim, mas, na verdade, o Ethereum tem uma história interessante dessas, onde o Ethereum, depois que é lançado, ele tem vários momentos onde todo mundo tá, cara, ok, deu merda, como é que a gente pode consertar essas coisas? E tem um momento onde os próprios criadores do Ethereum vamos tentar desligar ele e consertar um bug que aconteceu. E essa história acontece aqui tem 3 livros que contam essa história. Trouxe esse aqui para Fábio, que é uma versão de Cryptopians, que é a história
Conta a história da DAO e do hard fork da DAO. Eu acho que eu posso contar um pouco dessa história. Pro Fábio que me ensinou a empreender. Exatamente. Obrigado, cara. Obrigado. Esse cara era uma grande inspiração. Sempre que eu passava alguns anos, eu olhava pra ele tava inventando uma coisa nova, eu falava... Eu inventei demais, Camilo. Inquieto. Eu tô vendo aqui o índice é bem histórico, né? Você começa lá em 94, Exatamente. vai até 2014, 2015, enfim, vai contando a história mesmo, né? E aqui conta a história do DAO, do hack. Conta a história da DAO. Conta a história, assim, eu acho que esse livro é muito bom, porque ele conta de uma forma... Tem 3 livros, tem o da Laura Shin, tem o da... tem mais 2 outros. Eu acho que esse é um dos melhores, porque é o mais completo. Ele conta desde a infância do Vitalik até, eu acho que 2020 e pouco, assim. Eu acho que é onde ele para. Mas o que aconteceu? Eu tô agora curioso com essa história dessa DAO. DAO. Vamos fazer o seguinte, pra eu chegar nela, vamos contar como é que eu cheguei no Ethereum. Tá? Isso era só a transição. Tá ótimo. Não, beleza. Porque... E aí, então, assim, a gente tá aqui em 2014, eu tô fascinado pensando nessa coisa de, cara, como é que pode funcionar esse negócio de blockchain, né? As pessoas ainda estão tentando descobrir, dizendo o que pode se fazer feito. Eu tento baixar um software para ele rodar, e, cara, o software para rodar o blockchain nessa época era tão bizarro. Eu faço a comparação. Compilar e tudo mais. Não, e parecia um negócio de avião, assim, sabe? De milhares de botõezinhos, não sei o quê. Se quiser, te mando uns screenshots. Eu tenho um screenshot guardado disso aí até hoje. Era muito louco. Aí eu pego e falo, cara, isso é uma plataforma de contratos. A gente consegue tornar isso o que é isso? Isso é uma plataforma de contratos, onde eu posso ter um contrato que é uma empresa, que é uma coisa que prevê o futuro, que faz a moeda. Aí eu fiz um software e falei, cara, muito maneiro. Isso pode ser uma ideia teórica de como é que a gente simplifica isso de um jeito muito bonito. Aí eu peguei e mandei para eles. E aí com isso aí vem um pouco da tua experiência como designer, né? Eu sou designer. Exatamente. Eu falei, uma coisa que eu gosto muito de fazer como designer é pegar uma coisa complexa, tentar entender ela e transformar ela numa coisa simples que você possa olhar e falar, entendi. Entendeu? Eu fiz uma coisa que na minha cabeça era muito maneiro. Você pegava e, olha, tem umas caixinhas aqui, você diz, olha, eu quero investir nisso aqui, eu quero votar nisso aqui, você clica aqui, pronto, fez aquilo. E aí eu mando na época no fórum, e aí o Gavin Wood entra em contato comigo, falou, eu quero falar com você. E aí eu falo, legal, deve ter gostado do meu trabalho. Ele fala, quero falar com você porque eu acho que você não entendeu, você não pensou bastante sobre isso. É muito mais do que isso que você está falando. Você está sendo simplista. Você está sendo muito simplista. E aí ele começa a falar da ideia dele de o que hoje em dia é conhecido como Web3. Ele, não, eu vou lançar uma web nova. Eu vou fazer um browser, eu quero ser um browser onde você não tem servidores, onde você se conecta diretamente ponto a ponto com todas as pessoas, e na verdade o Ethereum é só uma dessas, do tríplice de várias tecnologias que a gente vai fazer esse browser. E ele me falou, eu acho que você não quer vir aqui fazer esse browser com a gente? Entendeu? Caraca. E foi aí que eu entrei na Fundação Ethereum. Porque eles tinham acabado de fazer o ICO, eu participei do ICO, e aí eles me chamam para participar. Você sabe que eu participei do ICO também? Participou? Mas eu participei sem saber que eu tava participando. Como assim? Eu tenho um amigo... Era nem fácil você, que era difícil você participar. Eu tive um amigo que bem no comecinho, tentou me introduzir nesse mundo, e aí um dia ele me pegou pela mão e falou, Fábio, entra aqui, faz assim, clica aqui. E eu fui fazendo. E eu comprei, se eu não me engano, eram uns pacotes de quantidade, né? Você comprava $20, $100, sei lá, $500, era uma coisa assim. O ICO não era formatado nos pacotinhos, se eu não me engano? Eu acho que você podia participar quanto você quisesse, mas dependendo da época onde você entrava, talvez você ganhava um valor diferente, assim. Enfim, nessa época, não sei se foi exatamente no ICO ou um pouco depois, esse meu amigo me ensinou a comprar. E eu comprei lá uns $20, $50 de Ethereum, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia, estava tentando me explicar. Eu estava muito cru nessa época, de 2014, mais ou menos. Tanto é que eu só fui engajar nesse negócio em 2015. Mas enfim, eu de alguma forma participei.
Mas eu nem sei, acho que eu vendi depois, não me lembro, cara. Bobeado. Tá lá. Tomara que você ainda Tenha tua chave. Eu não dei mais. Tem. Já era. Não sei o que aconteceu, eu não me lembro. Realmente eu não me lembro. Eu lembro que esse cara fez, ele fez comigo, sabe? Me pegou pela mão e falou, faz assim. E eu, enfim. Era complexo mesmo. Era difícil, era muito pouco amigável. Né? Porque as pessoas adoram falar, pô, eu devia ter voltado um tempo, comprado Bitcoin. Mas era difícil pra cacete. Era difícil pra caceta. Você entendeu o que era, como fazer. Pra você comprar, eu acho que pra você participar do ICO do Ethereum, você tinha que ter Bitcoin. Então, assim, você tinha que ter passado. Eu acho que esse cara ele preferiu pra mim pra eu poder comprar, foi isso. Já era difícil você ter Bitcoin nessa época. Aí você tinha que passar um processo todo. Era complexo. É isso que eu falo, quando você tenta voltar no tempo, não era tão óbvio assim, não era Não, simples não. assim. Não, e aquela coisa, você comprou 10, vendeu a 100 achando o máximo. Isso se você não tiver em algum momento sua carteira hackeada, uma coisa assim. Fábio também passou por isso, né? Teve uma, eu lembro o nome da exchange, chama MTGOX, Aham. que foi uma exchange, talvez a primeira exchange nos Estados Unidos de Bitcoin, e que obviamente não tinha todo um processo de segurança e foi hackeada e roubaram tudo. Você teve uma startup que você fez um ICO também? Sim, eu fui um dos, acho que no Brasil em 2017, que foi o boom dos ICOs, né? O ICO é uma forma de você captar dinheiro para um projeto usando cripto. Eu acho que eu e mais um brasileiro fizemos um ICO de captação, foi bem sucedido, mas depois a gente foi hackeado, enfim. Caralho. Várias consequências aí. Tudo consequência de você estar muito à frente, na vanguarda do que está acontecendo e tudo mais, né? Então... Na verdade, você conseguir manter, se você participa nessa época, você conseguir manter suas chaves seguras durante 10 anos, já é um milagre. Entendeu? Eu tenho um amigo que comprou Bitcoin cedo também, e aí ele salvou lá a chave dele num arquivo zip e botou uma senha no arquivo zip dele. E ele perdeu a senha e um dia ele falou assim, Fábio, fiz write-off disso porque eu não consigo mais recuperar esse negócio. Pô, mas o arquivo zip não dá pra quebrar o arquivo zip, gente? Não, se for bem feito, não consegue. Eu uma vez encontrei, porque eu entrei na fundação, e aí na fundação que era um trabalho remoto, e você de vez em quando fazia umas viagens, né? Viajava e não sei o quê, teve uma época que eu tava, a gente foi pra uma conferência, organizando uma conferência em Cornell, ficou assim, dividir Airbnb com Vitalik, não sei o quê. E aí, aparece uma senhorinha, cabelão comprido, branco, assim, querendo falar com o Vitalik. E aí, tipo, a Ming, assim, já tipo, cara, não, mantenha essa mulher longe de Vitalik, não sei quem é essa mulher maluca. Assim, não era tipicamente, você não é uma mulher com cabelo comprido, não, porque o meu Ethereum, não sei o quê. E aí eu fiquei com pena dela, fui lá falar com ela. Porque assim, todo mundo, a Ming, que era a CEO nessa época, falou, não fala com essa mulher, não dá trela não, essa mulher é maluca. Aí eu, cara, fiquei com peninha dela, falar com ela. Aí ela me explica a história dela, que ela participou do ICO, colocou milhares de dólares no ICO, assim. Talvez tenha sido uma das senhoras mais velhas que botou mais dinheiro no ICO. E aí ela tinha, assim, milhões de dólares hoje em dia naquele valor, só que ela não conseguia encontrar a senha dela. Fala, pô, realmente é foda. Que coisa tem nessa senha? Ela mostra que ela pegou, como é que foi essa senha? Eu digitei um monte de caracteres no Word aqui, acertei, salvei, copiei e colei lá. Eu falei, mas assim, você tem essa senha ainda? Aí ela me mostrou a senha dela. Aí eu vi, cara, você tem tipo apóstrofe, não sei o que, o Word transforma apóstrofe nessas coisas. Tenta pegar essa apóstrofe dupla e colocar uma apóstrofe normal e ver se essa senha não sai. No dia seguinte ela me encontra e ela assim, tava super feliz, dizendo, cara, você não vai conseguir. Agora ela, assim, ela tava assim, mas quanto que você investiu? Aí ele descobriu que ela tinha, assim, dezenas de milhões de dólares em cripto, assim, que ela tinha conseguido finalmente. Ela tava viajando para todas as conferências criptos para tentar alguém ajudar ela. Ela finalmente consegue, e ela fala, que história fantástica. E aí ela fala, que moça tá rica. Ela falou, pra mim não importa, tudo que eu queria era ajudar minha filha, que ela precisa, tem necessidades especiais, agora eu tô feliz que eu vou ajudar ela. Que legal. Que legal. Que legal. Boa vontade também de ajudar, né? De pegar, olhar e tal. Então, eu entro na fundação em 2014. E aí eu entro como o projeto que, para mim, era o projeto mais importante da fundação, que era um browser. Era um browser da Web3. E a ideia era muito radical. Era uma coisa que, assim, até hoje eu olho e falo, ninguém chegou perto dessa visão, que era, vamos pegar a internet e vamos fazer com que você possa fazer internet descentralizada, onde, assim, eu acesso um aplicativo, eu estou baixando o aplicativo do seu computador, entendeu? Então, é como se estilo BitTorrent. Quanto mais pessoas estão usando o aplicativo, mais fácil ele é
E mais disponível, ele tá ficando. Entendeu? Então, assim, os arquivos a gente coloca ele disponível no BitTorrent, ou na época no Swarm, que era a tecnologia que o Ethereum estava tentando fazer, que era um estilo BitTorrent. Os dados, o back-end vai ser no Ethereum, que vai ser o blockchain, e as comunicações vão ser todas peer-to-peer. Entendeu? Então, assim, a ideia é usar o Ethereum. O Ethereum, então, seria só... Ia ser um banquinho de 3 patas, onde o Ethereum ia ser só uma pata dela, ia ser o back-end, mas o front-end seria... O front-end, a comunicação, seria feita diretamente nesse browser. Caramba, mas isso não existe até hoje, né? Não existe até hoje. Mas chegou a ser lançado... Cara, chegou a ser lançado, foi o Mist. Fiquei 4 anos trabalhando nesse projeto. E assim, nossa questão é que a gente estava... Eu não gosto de falar à frente do tempo, porque eu acho que você estar cedo demais é tão errado quanto você tá atrasado. Você tá no timing errado. É timing errado de qualquer forma. Mas a gente queria que fosse um software que você estava rodando todos onde era realmente do peer-to-peer, entendeu? Descentralizado de fato. Onde você estava rodando seu próprio nó, onde você estava baixando todos os aplicativos direto sem usar um servidor. E, na verdade, todas as tecnologias não estavam prontas nessa época. Então, assim, eu lembro de baixar o software, tentar convencer as pessoas e falaram, é legal, mas antes de usar o software, você tem que baixar, tem que ficar 2 horas sincronizando e fazendo seu nó rodar. Não vai. Não é. Cripto sempre teve um problema de usabilidade. Pois é. Né? Porque os paradigmas eram muito diferentes, enfim, tudo era muito diferente. Aí você tá com alguma coisa, você tem que esperar 2 horas para usar o software. Não é o básico para mim. O meu concorrente nessa época era o MetaMask, que era o quê? Era um aplicativo simples de baixar, você instalava no servidor, era uma extensão uma extensão do browser, que você podia usar a web normal com cripto, tipo, um adendo de cripto na web. Sim. Você pega e instala, tá rodando. E esse caso de uso vingou, né? Vingou. O meu software era o seguinte, era o seguinte, você tem que baixar esse software, você vai rodar o seu nó, ele vai ocupar todo o seu computador durante horas, e para você usar cada aplicativo, você tem que baixar o software do aplicativo e vai ser mais tempo. Aí você pega a cabeça do... Como é que é o nome dele? Jeff? Foi o Jeff que fez isso, não? Jeff. Foi o Jeff que sugeriu, que te chamou pra fazer um isso. Gavin Wood e Jeff. O Gavin Wood. Você para pra pensar na cabeça de um cara mais idealista, ele pensa assim, como assim ninguém vai querer baixar 4 GB de dados durante 2 horas para fazer o seu próprio nó? Todo mundo vai querer, né? Só que aí você entra numa visão das massas, não é assim que funciona. Não vai querer. Não, e até hoje, teve semana passada, a Amazon teve um problema, estava fora do ar, né? Foi. Vários aplicativos de cripto ficaram fora do ar. Vários. Por quê? Porque, teoricamente, cripto é descentralizado, você pode rodar o seu próprio nó, o seu aplicativo não precisa, o seu aplicativo pode se conectar na rede descentralizada. Na prática, um monte de gente usava a Amazon. Entendeu? Ou alguma parte do seu ecossistema numa centralizada que quando cai quebra tudo. Exatamente. Então, assim, até hoje a galera que está usando, tem algum aplicativo cripto, eles estão usando direto a Amazon. Então, quando a Amazon fica fora do ar, fora do ar, galera. Assim, de certa forma, o que matou o meu software, esse conceito do browser centralizado, do Mist, foi essa questão de ser pragmático, porque a gente não queria chegar a gente não queria chegar nesse mundo onde a Amazon sai do ar e cripto sai do ar. Entendeu? Entendi. Mas que vai chegar lá nesse esse mundo ganhou, entendeu? A verdade é que praticidade sempre vai ganhar de... Eu acho que não é uma questão de usabilidade, a gente tentava fazer a melhor usabilidade possível. É uma questão de a infraestrutura não estava pronta e não sei nem se nunca vai estar. Eu não sei se a gente vai chegar em algum momento... Porque construiu uma solução híbrida, né? Exatamente. Que tem pontos centralizados, mas o core é descentralizado, que é o que é importante. Também. Você consegue trocar o core, o que é legal, né? É uma solução híbrida. Muito legal. E aí, depois do Mist, você saiu da fundação ou ainda continuou lá? Pois é, o projeto Mist foi fechado em 2018, 2019, por aí. Porque basicamente as pessoas perceberam, cara, não dá. Ninguém tá querendo rodar o seu próprio nó, ninguém tá querendo rodar o seu próprio software. As pessoas querem só uma coisa leve que funciona no coisa delas, elas não querem... MetaMask provou isso, né? Exatamente. MetaMask falou, cara, as pessoas só querem
participar do ICO, participar de não sei o quê, usar o browser deles. Vamos fechar isso. A fundação estava passando por processo de reestruturações e a gente fechou. E aí, quando eu saí do Mist, eu fundei uma empresa chamada Unilogin, que eu queria também, de novo, resolver questões de usabilidade De cripto, de maneira geral. Todo. E assim, e várias das soluções que eu estava propondo em 2019 eram coisas que hoje em dia estão sendo usadas. Que é a ideia de você, cara, olha só, você não precisa usar a sua própria chave, a gente vai criar uma chave sua, você não precisa fazer uma transação e gastar dinheiro a cada vez que você vai executar alguma coisa, sabe? Hoje em dia você tem vários apps que estão fazendo isso, que é você cria chaves temporárias no browser ou que são salvas em um lugar. Isso tudo eram coisas que a gente estava tentando fazer lá em 2019, mas que, de novo, a gente não conseguiu fazer porque não estava pronto. Não tinha infraestrutura, não tinha contexto também. Não tinha o contexto. E onde... Você teve pelo que eu me lembro, você teve uma participação na definição do RC20? Vamos voltar, então... eu acho que eu gosto de definir a minha carreira na Ethereum, é que assim, eu criei várias coisas que não foram para frente, mas que ao tentar criar essas coisas, parte disso eram tijolinhos que cresceram e viraram muito maiores do que qualquer projeto que eu participei. E eu acho que desses, o mais que eu tenho mais orgulho é o RC20 e o NS, tá? O que é isso? A gente sabia desde o início que o Ethereum ia servir para algumas coisas específicas. Uhum. A gente sabia que ele ia servir para você ter um nome de domínio, né? A gente sabia que ele ia servir para você lançar o seu próprio token. O que significa isso tudo? A gente sabia que o Ethereum, o Bitcoin a rede Bitcoin usa o BTC, que é uma moeda Bitcoin. A rede Ethereum usa uma moeda chamada Ether. Mas a gente sabia que você ia poder usar várias outras moedas dentro do Ethereum. Que você ia poder criar várias moedas. E era uma coisa super importante. Então a gente sabia que, olha, é importante, e a gente resolveu que a gente ia lançar a primeira wallet que ia ter as suas próprias criptomoedas, onde você podia criar a sua própria criptomoeda, tá? Onde era fácil criar a sua criptomoeda e onde era simples, era divertido, você não precisava lidar com código. Uhum. Então o que a gente fez? Na época a gente estava fazendo uma wallet, que era o precursor do browser ainda, e a gente falou, olha, a gente vai fazer uma wallet que é muito simples você criar essa moeda. Você vai aqui, você clica em criar sua própria moeda, a gente vai mostrar para você um código pronto de como criar sua moeda, que você pode alterar se você quiser, mas a ideia era que estava o código pronto, você pode apertar um botão, criou a sua moeda e você começa a brincar com ela, entendeu? A gente já criou umas moedas ali de brincadeira, tem um unicórnio, tem o Mist Token, entendeu? Que a gente criou ali no começo. Para que a gente pudesse criar essa moeda, tava eu e o Fabian, que era um desenvolvedor alemão também. Olha, era basicamente só eu e ele no time, e a gente falou, a gente tem que ter um padrão para que todas as moedas possam funcionar, porque eu quero que a moeda que funciona no meu software vai funcionar também no MetaMask, vai funcionar no MyCrypto, na MyCrypto Wallet, na Ethereum Wallet, então, que eram várias outras moedas. A gente pega e cria a gente começa a escrever um padrão para moedas. Uhum. E aí, curiosamente, acontece o seguinte, qualquer hora que você queria escrever um padrão sobre alguma coisa, você escrevia um Ethereum Request for Comment, que é basicamente um texto onde você vai lá e coloca, abre uma ideia, né? Abre uma ideia dizendo, olha, eu quero criar um padrão de moedas, e o Fabian, que estava trabalhando comigo, eu que trouxe ele trabalhava... Eu que trouxe ele para trabalhar no meu time, ele escreveu o default, que é o código RC20, que é Ethereum Request for Comment 20, que era só me dê ideias sobre isso. E esse padrão virou o padrão de todos os tokens. Todos os tokens do Ethereum acabaram virando isso. O que isso quer... E na verdade, o nome RC20, que é muito engraçado, porque era só... Por que 20? Porque era a 20ª ideia que as pessoas estavam, tá? Acabou se tornando um meme que quando outros blockchains lançavam o próprio token, eles lançavam também... O RC20. RC20. Tanto que o Bitcoin, quando lançou um token também, um padrão de tokens dentro do Bitcoin, 10 anos depois, sei lá,
se chama BRC20. O que eu acho muito engraçado, porque o 20 não significa nada. Significava ser uma ordem qualquer. Exatamente. E aí libera todos os outros protocolos depois, né? O RC721. Exatamente. Todos eles são compatíveis com o RC20. O RC20, eu diria que foi o que lançou cripto no mundo. Porque, assim, a partir dele, as pessoas começaram a criar um monte de tokens. Até então você precisava criar sua própria blockchain para criar uma moeda, agora você conseguia criar uma criptomoeda, que é o que a gente chama de token, que é uma criptomoeda criada no smart contract, e que é fácil de fazer, todo mundo faz. Mas o lastro dela é em Ethereum, no caso. Não é bem lastro, ela roda na rede Ethereum, que é garantida pelo Ether, né? O que acontece é o seguinte, você queria criar a sua própria criptomoeda, você tinha que fazer o seguinte, você tinha que pegar o código Bitcoin, fazer um fork dele, tá? O cara que criou o Litecoin, tá? Ele pegou o Bitcoin, alterou umas coisas, falou, ao invés de bloco ser 10 minutos, vai ser 5 minutos. Ao invés de ter tantos que vai render, vai ser isso. Lancei meu software. Você tem que primeiro lançar o software, que já é difícil, convencer pessoas de rodarem seu software, depois tem que lançar uma carteira que é compatível com esse software, tem que convencer exchanges a poder trocar, para ser compatíveis com o seu software. E para isso você precisa se conectar em várias redes. Né? Então é super complicado, entendeu? Com o Ethereum, você tem o seguinte, qualquer carteira que está rodando Ethereum, assim, você não precisa se preocupar com o back-end, porque o Ethereum é o back-end. Tá? Você só precisa respeitar o padrão. E o padrão era justamente o RC20. Exatamente. E assim, você só precisa respeitar o padrão, e assim, uma vez que você respeita esse padrão que a gente criou, e a nossa carteira foi a primeira que respeitava esse padrão, você sabe que se eu uso a minha carteira, todas as outras carteiras vão funcionar. Então vai funcionar na MetaMask, vai funcionar nessa outra, vai funcionar nessa outra. Então é muito fácil. Tudo que você precisava fazer era ir lá no código e dizer, olha, eu vou criar um token, vão existir 1 milhão de tokens, você não pode criar mais desses tokens, e 50% desses tokens vão ser meus, 50% vão ser do Fábio, entendeu? Qualquer coisa. Qual é o lastro disso? Não existe lastro, né? Eu estou criando um token, é a mesma forma que eu posso criar um share, eu posso criar um sistema de pontos, eu posso criar um sistema de quantos cafés eu devo para fulano de tal, entendeu? Tudo isso é um token, é uma moeda. É alguma coisa que é transferível, entendeu? Agora, qual é o lastro disso? Depende de você. E eu acho que essa parte é bonita. É o que as pessoas fazem com esse token, né? Esse token pode representar uma votação, esse token pode representar... Vamos supor que eu crio um token do Fábio Seixas e que cada token representa 1 hora de uma consultoria minha. Então esse token tem um valor, porque a consultoria do Fábio tem algum valor. Sim. Entendeu? Então é o que eu faço com esse token é que gera valor para ele. Eu conheci um sujeito chamado Alex, que ele criou o Alex Coin, onde as pessoas usavam um token, compravam um token dele e usavam para votar nas decisões da vida dele. Para onde que eu vou me mudar? Vou mudar para São Francisco ou vou mudar para Londres? Entendeu? Vocês faziam votos. Tá morando onde? Onde que tá morando? No Alasca, só pra sacar... Não, olha, gente, pelo que eu me lembro aconteceu com esse token, que ele usou esse token, as pessoas começaram a comprar, e ele usou esse token para pagar ele morar em São Francisco, de acordo com o que as pessoas votaram, e depois ele virou um desenvolvedor lá. Fez sucesso, entendeu? Legal, cara. Falando da experiência dele, com as pessoas votando na vida dele, entendeu? Por que você vai comprar um token desse cara? Você faz zoação? Eu quero fazer parte da história. Fazer parte da história. A história é pra contar, né? A parte o lastro não faz sentido, porque o lastro que você está querendo dizer, qual é o valor disso? Essa que é a parte... O valor é você que cria. Qual é a história que esse token conta? É uma moeda? Qual é o direito que ele dá? O direito que ele dá, você que vai criar. E mostra também como é importante ser associado com um blockchain maior, onde tem códigos, porque esses direitos também são... esses direitos podem ser forçados por uma questão social, no sentido de que, assim, olha, esse sujeito que falou, você pode votar na minha vida, ele pode em qualquer momento decidir que ele não vai mais obedecer, né? Não tem o que fazer. Você está confiando no cara que está falando. Mas você pode também criar um token dizendo, não, o código, o que ele afeta é importante porque isso também é um código que você pode confiar. Esse token representa uma empresa. E essa empresa tem uma carteira, e essa carteira toma decisões. Você pode ver que essa carteira não é baseada num advogado, não está baseada num banco, não. Essa carteira que tem um verbo, por exemplo, governo, você pode olhar, não, realmente essa carteira só se mexe se tiver um voto baseado nessas regras. Aí fica bem mais fixo ali. E aí você falou de voto, acho que é um momento legal pra gente voltar na história da DAO. Exatamente. Por que acontece? Então, RC20 é criado em 2016, eu acho. Isso. Ethereum é lançado em 2015, eu já estava participando.
E aí, durante o primeiro ano inteiro, não servia para quase nada, assim, tá? Era assim, as pessoas estavam brincando, mas assim, 90% do que as pessoas faziam com o Ethereum era eu pego minha carteira Ethereum para pegar o meu pre-sale e para vender no exchange. 90% de tudo que era isso. Eu falava, eu quero criar uma wallet que seja diferente. Eu quero criar uma wallet que tenha tokens, entendeu? E a gente criou essa wallet que tinha tokens, e pela primeira vez as pessoas pensaram, podia fazer alguma coisa diferente, que era, eu posso ter outras coisas além de só usar isso para pegar o meu pre-sale e vender no exchange, né? Que era de E ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Era isso. E aí, vem a próxima pergunta, para que serve um token? E aí alguém cria uma ideia de vamos usar um token para votação. Tem um sujeito que queria fazer uma empresa no Ethereum, chamado Christoph Jens, que ele queria fazer fechaduras. Fechaduras inteligentes conectadas do blockchain. É aquilo que a gente estava falando sobre como você nunca sabe o que uma tecnologia vai ser, né? Uhum. Cara, fechaduras conectadas no blockchain não faz sentido hoje em dia, em 2025. Você vai ter 1000 razões. Agora, em 2015, era uma possibilidade, era mágico. Ele fez ele estava na primeira conferência do Ethereum, DevCon 1, que na verdade era a segunda conferência, porque começou com 0. Ele fez uma apresentação maravilhosa, onde ele mostrou que você paga $1 para esse endereço virtual, você consegue abrir essa fechadura. Você pagar um Ether nesse outro endereço virtual, essa máquina de bolhas começa a soltar bolhas. Você paga $1 aqui, essa máquina de café liga sozinha e faz um café. Então era assim, era o IoT meets blockchain. E era fascinante aquilo, essa ideia de que você pode levar A ideia do café ainda vai. Pode ser, exatamente. Fechadura nem tanto, mas o café ainda vai. Mas a ideia de que você está mandando um dinheiro virtual, num código virtual... E acontecendo uma coisa no mundo real. É muito fascinante, assim, eu falava... E aí ele resolve ir um passo além. Eu acho que tudo que dá ruim é quando você começa a sempre dar um passo além, a gente pode fazer um pouco mais. Você fala assim, eu quero levantar dinheiro para essa minha empresa de café e de fechadura inteligente. Então, ao invés de levantar dinheiro tradicional com bancos, o que você faz? Você abre uma empresa, na Califórnia, depois levanta num banco, não sei o quê. Eu vou abrir minha empresa no blockchain e vou levantar dinheiro no blockchain. E esse foi o primeiro grande ICO, que era a ideia de que, olha, eu vou lançar um token, tá? E esse assim, a gente vai levantar dinheiro, ao invés desse dinheiro estar indo para o meu banco, esse dinheiro vai para uma empresa virtual, que só existe na nuvem. E essa empresa virtual não vai ser minha, na verdade. E eu não vou ter direito, na verdade, eu só vou ser uma das pessoas que eu espero que essa empresa virtual invista em mim. Então o que essa empresa vai fazer o seguinte, a gente vai levantar dinheiro, e aí todo mundo que tiver o token vai poder votar onde que a gente vai gastar esse dinheiro, e aí eu espero que eu seja a primeira pessoa que vocês votem para ganhar dinheiro para minha empresa, você investir na minha empresa. É uma coisa bem louca, né? Ao invés de levantar dinheiro tá levantando diretamente esperando que as pessoas votem para levantar dinheiro para ele. E ele cria um código super simples, relativamente simples, coloca no ar pensando, legal, vamos levantar $1 milhão, vamos levantar $2 milhões, vai tudo dar certo. E aí chega, em um dia, levanta $1 milhão. Ele fala, caramba, foi rápido. 2 dias, 2 milhões. Aí daqui a pouco, 5 milhões, 10 milhões. Dizem quando chega em 10 milhões, o cara começa a ter, assim, dor de barriga, deita no chão, assim, fala, cara, não tá. 50 milhões. Que isso, cara? Eu acho que no pico ele chega a levantar mais de $100 milhões num software que nunca tinha sido testado antes, numa moeda que era completamente virtual. Que isso, que louco. Numa ideia que era basicamente, o que acontece? Até porque não tinha nada para fazer no Ethereum nessa época. Então, era para ver uma coisa legal, não tinha nada. Paquete disso. Você tem Ether, você comprou no pre-sale. Ou você vende ele na exchange, ou você pega um Ether desse, joga nesse contrato, esse contrato vai automaticamente te dar um token chamado DAO Tokens, então. e esse DAO Token vai te dar direito a voto. E a gente vai emitir esses tokens durante 30 dias. Quem participar, participou e vai poder votar para sempre. Quem não participar, não vai poder. A gente sabe, olha, vai emitir o tokens o bastante para fazer isso. O DAO chegou a ser, olha, estou lendo aqui no livro, o DAO chegou a ser o segundo maior holder de Ether do planeta, com 2 milhões e 200 mil Ether. 2 milhões de Ether. 2 milhões de Ethers hoje em dia são bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Na época, eu acho que nessa época... O que acontece? As pessoas começam a falar do DAO,
o Ether, tipo, a DAO começa a sair no jornal, as pessoas começam a querer participar, começam a ter que comprar Ether pra... Então, uma coisa vai alimentando a outra. Chegou a captar 98,8 milhões de dólares. Mas, na verdade, depois que ele capta, o Ether começa a subir. Sem que eu estou falando, porque tá saindo no jornal. Então, esse 98 chegou a 250 milhões de dólares. Chegou a valer 250. Agora, imagina que você é o cara que escreveu o código que está segurando 250 milhões de dólares e você pensa, tomara que eu não tenha feito um bug. Porque, uma coisa é uma ideia de 1 milhão, aí você outra coisa é uma ideia de 250 milhões. Exatamente. É uma dimensão completamente diferente. E aí, a coisa tomou uma proporção muito grande. Pô, imagina. Que era o Ethereum na época, né? Esse cara já tá tendo infarto já, isso sim, imagina. Tudo que ele queria era fazer uma fechadura inteligente, levantar 1 milhão de dólares pra fazer a fechadura inteligente dele, entendeu? Era só isso que ele queria fazer. Muito dinheiro, cara, caramba. E onde nasceu a história do hack do DAO? Mas aí ele foi hackeado, isso que aconteceu? O que acontece quando você escreve um software? Você... Não, nunca. Mas assim, qualquer pessoa que escreve um software vai te dizer. Você escreve 10 linhas de código, uma delas vai ser um bug. Entendeu? É assim. Não tem jeito. Sempre, bugs são inevitáveis. Só que agora você tem um bug num nível que, número 1, você não pode mais mudar, porque uma vez que você botou esse código, todo ponto é que você não possa mudar esse código, e se alguém descobre um bug, pode levantar esse dinheiro. Adivinha? Meu Deus. Tinha um bug. Tinha um bug. Mas já... Peraí, roubaram tudo? Aí, eu lembro desse dia muito bom, porque acordo, era acho que uma sexta-feira de manhã, acordo, olho meu celular tá pipocando de mensagens, assim. Falei, o que tá acontecendo? Aí, cara, horas e horas e horas de mensagens, pessoas falando, aí eu viro pra minha esposa, Fernanda, lembra que eu te falei que eu tava participando de uma pilha de dinheiro inhackeável que as pessoas estavam fazendo? Pois é. Foi hackeada. O melhor. Não, e eu tava ouvindo isso porque acontece. Eu era que eles chamavam de um dos curadores. Era uma das pessoas que ia basicamente aprovar quais propostas podiam entrar ou não podiam entrar. Assim, eles tinham um check humano ali, entendeu? Eles escolheram uma lista de pessoas que poderiam fazer um check humano de propostas, mas assim, eles não tinham muitos poderes. Então eu meio que estava diretamente envolvido nessa DAO. E aí, subitamente, o dinheiro começa a ir embora da DAO. Tipo, você fica cara, o que tá acontecendo? Isso tudo é público, né? Você vai saber, você só consegue rastrear esse dinheiro, assim? Você consegue rastrear, mas tá indo para uma já olha pro lado da DAO. Quem é? E o dinheiro talvez aos poucos, assim, porque assim, tudo era meio mal feito, tudo era maluco, assim, então o dinheiro não podia sair subitamente, era complexo. Aí até você descobre o que tá acontecendo, por quê, qual é a origem do código, não sei o quê. Eventualmente alguém descobre, cara, tem 2 linhas de código aqui que se eu tivesse escrito assim, o código não acontecia, entendeu? Acontece a ação tal e essa ação. Se essa ação viesse antes dessa... Já travava. Vai travava, entendeu? O problema é que o cara não sabia disso na época, porque era a primeira vez que as pessoas escreviam um smart contract. Era muito novo. Deus. Mas esse cara chegou a perder todo esse dinheiro? Na verdade, não só... Quando começa o hack da DAO, o Ethereum que estava subindo, chegou a $20, sei lá, all time high, $20, começa a despencar também, entendeu? Que bagunça. Então, assim, tá tudo com credibilidade vai pro cacete numa hora dessa, né? Exatamente. E aí, eu lembro que eu tô ali participando, eu também pensei, cara, eu tenho que tirar o dinheiro daqui, eu botei dinheiro ali, eu quero tirar. Aí eu tento tirar usando meu próprio wallet, aí dá um bug, eu falo, porra, peraí, meu wallet deu um bug aqui, eu sei resolver esse wallet. Esse wallet meu, eu falo, cara, não, esse projeto todo é meu. Eu não tenho que estar tentando fugindo com dinheiro, eu tenho que estar tentando resolver. Aí eu falo com os desenvolvedores da DAO, que eram meus amigos na época, falo, cara, o que está acontecendo? Aí ele falou, olha, a gente descobriu o que está acontecendo e eu acho que a gente consegue hackear para tentar roubar o dinheiro antes que o outro cara roube. Contra-hack, né? Que é a nós mesmos, né? Tipo assim. Isso. Aí eu falo, tá bom, eu me chamo aí, eu quero participar desse grupo. Nessa época, a CEO do Ethereum, a Ming, me liga e fala, o que tá acontecendo? Vocês estão falando alguma coisa de hack? Aí eu falo, Ming, você não quer saber. Melhor você não me fazer perguntas sobre isso, porque quanto menos você souber, melhor. Ela fala, a fundação não tem nada a ver com isso. A fundação não tem nada a ver com isso, não se preocupa. Caraca. Aí a gente descobre uma forma de fazer um contra-hack ali, e aí começa a virar uma guerra, assim, a gente tem que... Aí, porque uma vez que você descobre, uma pessoa descobre o buraco, um monte de gente descobre o buraco, entendeu? E aí você começa a perceber... Você fala, existe um buraco, aí todo mundo começa a olhar. Exatamente, e aí a gente começa a perceber que, a gente conseguiu
conseguimos entrar. A gente vai, e aí, a gente rouba o dinheiro, não vai roubar o dinheiro, sabe? E aí a gente começa a perceber que várias outras pessoas descobriram o mesmo buraco e tá todo mundo drenando, sifando dinheiro, sifando dinheiro, sifando dinheiro. A gente fala, então vamos nessa. E aí a gente começa a fazer um contra-hack Para recuperar o máximo. para recuperar o máximo. E aí acontece uma coisa interessante, que é, quanto mais você tem de tokens, mais rápido você consegue fazer isso. Então a gente começa a ligar para todas as pessoas que a gente sabia, e era assim, cara, eu liguei para um colega meu e falei, cara, eu sei que você investiu na DAO, você investiu quanto? Eu investi $50 mil. Você me dá seus tokens? Aí eu falo, você vai me devolver eles? Eu não sei, talvez eu perca eles. Tá bom, eu te dou. O cara ia perder de qualquer jeito. Já perdeu. E com isso a gente consegue... Alguém conhece uma baleia, o cara tem $4 milhões investido, ele está dando os tokens pra gente, a gente começa a conseguir fazer o contra-hack da coisa e, assim, e consegue, de certa forma, salvar, eu acho que 70%, 80% do dinheiro que estava lá. Ah, pô, caramba. Então, eu sei que é muito dinheiro que perdeu, mas também salvou alguma coisa forte também ali. Tem um, aliás, vou botar um plug aí para assistam, acho que tá na Amazon, tem um documentário chamado Code is Law, que ele conta bem essa história do hack da DAO. Essa coisa do POG, Isso dá um filme, isso dá um documentário, cara. Tem um filme do Ethereum sendo feito, inclusive. Essa coisa do Code is Law é interessante, porque você tem uma discussão conceitual que é o seguinte, se aquele código não é alterável e ele foi pro ar com um bug, e se o software permite que aquilo seja feito, então aquilo não tá certo. Ele não tá errado, ele tá certo. O argumento é esse, né? Tá lá, eu não adulterei o código, eu simplesmente estou usando o código como ele foi feito para ser usado. Se o cara não tinha essa intenção, é outra história. Mas o código tá lá. O código é a lei. Então, a discussão na época era, esse cara que fez esse roubo, eu não estou fazendo nada errado, eu estou usando uma feature desse software. Até porque a própria DAO, se você entrava no site, eles falavam o seguinte, a própria DAO falava Code is Law, e assim, se você quer saber tudo que a DAO faz, lê no código. Aqui, esse código é o que são os termos de uso. Sim. Se alguém percebe que tem um termo de uso ali que pode ser alterado, então, sabe, é ou não é? Entendeu? Mas aí você tá falando... E a gente entra numa jurisdição aí. O que regimenta as leis, assim, dessa parte toda de Bitcoin, criptomoedas e tal? Isso aí é off-chain, isso é outra história. Isso é fora do mundo do blockchain. Se você olha no mundo do blockchain, o que vale é o código. Sim, mas chega uma hora que a sociedade fica tão complexa e dependente disso que você acaba trazendo a lei, por assim dizer. Você pega esse cara, por exemplo, que eles foram lá e recuperaram 70% do dinheiro. Esse cara vai assim, não, esses caras roubaram 70% do meu, porque eu tirei o dinheiro da forma legal, porque o código permitia, e eles tiraram de volta de mim. Quem tá errado? Obviamente que é o cara. Sim, mas é uma discussão até filosófica e conceitual interessantíssima. Uhum. É quase como um contra-argumento dizendo assim, cara, o seu carro... Tipo, você roubou meu carro? Não, eu não roubei seu carro. A porta estava aberta. Entendeu? A porta estava aberta, eu só entrei. Chave da ignição. Entendeu? Chave da ignição. Ou então mais ainda. Eu juntei os dois fios, o carro ligou. Não fez nada. Se o carro não ligasse, eu não poderia sair com o carro sair daqui. com ele, entendeu? Mas obviamente que no mundo offline, assim, no mundo real, isso categoriza um crime e tal. No mundo real, você tem assim, existe a propriedade, propriedade é um conceito abstrato, onde assim, que não necessariamente é quem tem a posse. Posse e propriedade são diferentes, né? Sim, pode ter propriedade, tem o direito. Isso é verdade. Não, você tem a posse desse carro, mas você não tem a propriedade dele. Na verdade, você não tem propriedade porque, na verdade, o meu pai morreu, deixou esse carro. Na verdade, esse carro está em litígio. Tem todos esses coisas mais sutis. No mundo virtual, é quase que um 0 ou 1, entendeu? Ou você tem acesso a esse negócio, ou você não tem acesso a esse negócio. Entendeu? Mas é isso, pra mim que sou leigo e distante desse mundo, gera uma certa... Não, gerou pra todo mundo, né? Eu acho que aí tem uma história ainda mais interessante. O que acontece com esse dinheiro? Esse dinheiro que a gente salvou, não estava salvo, na verdade. Ainda estava, na verdade, a DAO era tão complexa que você não conseguia simplesmente tirar dinheiro. Você pegava um dinheiro dela e colocava numa outra DAO menorzinha que tinha o mesmo bug. A gente falou, cara, agora a gente conseguiu salvar ela, mas ela tá num outro buraco que tem o mesmo buraco. Alguém pode roubar esse dinheiro aqui. E pode roubar eternamente, entendeu? E a gente não sabe se a gente vai conseguir recuperar esse dinheiro ou não. A gente sabe que tem acho que 30 dias, 50 dias que ele tá parado aqui. Daqui a 50 dias
talvez a gente consiga tirar o dinheiro e devolver para as pessoas, talvez não, a gente não sabe. E aí começa uma discussão dizendo o seguinte, tudo bem, e se a gente atacasse o próprio bicho que a gente criou para tentar consertar esse bug, entendeu? Porque assim, o que acontece? A gente criou esse robô que, assim, faz coisas que você não pode parar. E se a gente tentasse parar ele? A gente criou um software que você não pode mudar. O que acontece se a gente tenta mudar ele? Né? E gerou uma discussão interessante, onde os próprios criadores do Ethereum falaram, e se a gente tentar parar e mudar e consertar esse bug? Porque a gente fala, o código é lei, né? O código é lei, é verdade, mas assim, qual o código? Quem tem o controle desse código? Eu acho que essa é a parte mais bonita. O código, de certa forma, é só uma máquina que roda no servidor. Alguém tem a chave dessa máquina, né? Em última instância, várias pessoas têm a chave dessa máquina. Será que a gente não pode concordar, todos nós, irmos nessas máquinas e trocar o código? Já que esse código aqui não é mutável, mas esse código é controlável por esse código está numa maquininha, eu não posso abrir o parafuso dessa maquininha e trocar o código nessa maquininha aqui? E se várias pessoas trocarem esse código em maquininhas deles ao mesmo tempo, o que acontece? Toda a rede, né? Toda a... E se todo mundo decidir que o que era o Ethereum aqui, na verdade, é outra coisa, entendeu? O quanto disso é subjetivo. Porque você pode decidir... O Bitcoin... Vamos voltar ao Bitcoin. O Bitcoin e o Litecoin são idênticos em termos de código. Por que um se chama Bitcoin e vale $100 mil, o outro se chama Litecoin e vale porra nenhuma? É o mesmo código. E se um dia as pessoas decidissem trocar o rótulo e falassem, não, na verdade o Litecoin é o Bitcoin é o Litecoin, entendeu? Não tem o nome dele no código, né? Só isso é uma questão subjetiva. Sim. Né? E aí eles decidiram fazer uma das coisas mais interessantes, que é a própria Fundação Ethereum resolveu fazer um ataque de 51% no bicho que eles tinham criado. E tentar fazer o que hoje em dia a gente chama de um hard fork, e dizer, vamos consertar isso consertando o código base. Mas vamos fazer isso de uma vez para nunca mais. Para nunca mais. Entendeu? E aí, cara, gerou uma controvérsia enorme, porque tu não pode fazer isso, você não pode falar que você vai fazer uma coisa... Ideologicamente era completamente equivocado. Mas eles chegaram a executar esse ataque? Executaram. E aí, o que você acreditava nessa época? E se você faz isso, ou vai dar certo, e a Fundação Ethereum vai conseguir atualizar isso, ou vai dar completamente errado, esse projeto vai falir e vai pro zero. Entendeu? É o que as pessoas acreditavam. Era tudo ou nada, né? Era tudo ou nada. Foi feito, e o que aconteceu é que o projeto foi perfeitamente executado, e assim, subitamente todo mundo começou a falar o que era o Ethereum hoje em dia foi desligado, todos os códigos foram desligados, todos os servidores foram desligados, no mesmo segundo tinha um outro funcionando e estava tudo perfeito. E assim, eu tenho até um vídeo do Vitalik no momento que eu estava com o Vitalik na época que a gente fez essa troca, a gente olha, assim, você vê ali, ó, tá tudo nessa rede, clock, todo mundo nessa rede agora ao mesmo tempo. Foi muito mágico, assim, foi muito, assim, cara, que coisa fascinante. E essa rede existe até hoje, a rede antiga, né? E aí o que aconteceu, que é fascinante, que é alguém decidiu que eles iam continuar rodando a rede antiga. Porque é descentralizado. Era só pegar aquele código que era aberto, subir no computador e ligar aquele computador. Pronto, tá rodando. Aí eu falei assim, por que eu preciso desligar a rede antiga? Eu vou manter. Eu vou manter. Então, assim, 99% das pessoas resolveram por causa da rede nova, mas teve 1% que falou, quer saber? Eu discordo. Eu discordo da sua decisão. E eu acho que essa é uma das coisas lindas que eu adoraria. Imagina se a gente pudesse fazer isso em política. Eu discordo da sua decisão, eu respeito que você vai fazer a sua, eu vou fazer a minha. E a gente vai fazer coisas separadas, assim, quase como assim, agora você vai pra cá e eu vou pra cá e eu continuo existindo ali. E a rede antiga continua existindo. Até hoje continua. Que chama Ethereum Classic. Mas ela não... Quanto que vale Ethereum Classic hoje? Sabe, 10% do que o Ethereum vale antes. Assim, é a mesma até hoje? Não necessariamente, porque eles também fizeram outros updates do sistema, entendeu? Eles vão fazendo update do sistema, não é exatamente a mesma. Então, mas no dia do fork era, exatamente. No dia do fork era a mesma. E fica uma coisa interessante, né? Por que assim, o código do fork, eu acho que não tem mais ninguém rodando aquele código específico. O Ethereum Classic também forqueou depois e fez mudanças, então. Mas então, por que ele é, assim, quem é o original, de certa forma? Por que um vale mais? Por que um vale mais? Por que vale outro? No fundo, a resposta é pessoas. E volta aquela questão do token. Você quer criar um token, qual é o lastro do token? O lastro são pessoas, é a comunidade. Quantas pessoas usam essa rede? Quantas carteiras tem?
quantas exchanges estão usando, quantas pessoas se importam com o seu projeto. No fundo, o único lastro de verdade de qualquer software é pessoas. Eu acho isso bonito, né? A gente está falando de Code's Law, o código é lei. Na verdade, o que importa não é o código, o que importa é as pessoas, porque são as pessoas que estão, não só elas rodam o código, são elas que dão importância para o código. Você pode ter um código rodando na sua máquina, mas que ninguém importa com ele, está só rodando na sua máquina. Oh, ficou bonito isso aí. Ficou, né? Você corte agora, ficou bonito. Cara, e aí, a gente tá falando muito de ali, 14, 15, 16, 17, enfim, vários ciclos. Você maratona, nos próximos 10 anos, pode chegar o dia Para chegar na realidade atual, o que se tornou o mundo cripto, o mundo de descentralização, comparado àquele ideal lá do cypherpunks e tudo mais? Como é que você vê essa evolução? O que deu certo? Eu quero só finalizar com mais um dos tijolinhos desses que a gente ajudou a criar lá na frente, virou grande, que é o NS, que a gente estava falando. Sim. Só falar do NS. Assim, primeiro, eu acho que o primeiro uso do blockchain, que não foi para fazer uma moeda, foi Namecoin, que era, a gente pode usar isso aqui para criar nomes. Pode ser nome de domínio, nome de usuário. A gente sempre soube que a gente ia criar uma, que o Ethereum também servia para fazer isso. E aí, parte eu estava fazendo uma carteira, assim, eu queria fazer uma feature. Teve um momento que eu queria criar uma feature da minha carteira, que ela tinha moedas, virou tokens que, sabe, criaram, sabe, todas as pessoas levantaram dinheiro através desse standard que a gente definiu. Em outro momento eu falei, cara, a gente precisa parar de usar códigos gigantes para referir as pessoas. Porque se você quer mandar o dinheiro para a Linsa, manda para 0x012FB. Quantos caracteres tem a rede? São 40 caracteres, se não me engano. 40 caracteres. Você tem que ter aquilo salvo de alguma forma, transmitido de alguma forma. Você não fica falando assim, nem se fala seu telefone, né? 10 dígitos. Aí parte do que eu sabia, então vamos criar um sistema de nomes. Tá? E aí para mim era só uma feature. Assim, eu peguei. Eu falei com outro colega da fundação que também estava interessado nessa questão de domínio, já tinha trabalhado no Google, e aí a gente criou um sistema de nomes do Ethereum chamado ENS. E eu continuei, falei, beleza, fiz essa feature, ele saiu da fundação e foi fazer isso. E, cara, hoje em dia o ENS é um negócio gigante. Gigante. Sabe? Muito maior do que qualquer projeto que a gente estava fazendo na fundação foi, sabe? Então hoje você pode entrar lá no ENS e associar um nome de domínio, nome de domínio mesmo. Você pode pegar o seu endereço. Então você pega a minha carteira, por exemplo, minha carteira pública chama f6.eth. Em vez de ser 0... É aquela coisa gigante. Aí a minha é f6.eth, ela é pública. Você pode, inclusive, associar um f6.com, se você quiser. Você pode pegar e associar um f6.com. Você pode... O que acontece? Você consegue provar pela rede que você é o dono de um domínio. Então você poderia usar o ENS, por exemplo, eu quero botar uma doação aqui, mas só para pessoa que provar que ela é o dono do domínio Amazon.com, entendeu? Você consegue usar isso para provar, entendeu? Então, eu acho que assim... Então, cara, olha só, você participou do MIST, participou da CEO, cara. Participou do MIST, valendo. Participou da EC20, participou da ANS, assim, é bem razoável dizer que você é o brasileiro mais relevante no mundo Ethereum. Pelo menos foi nessa época. Pelo menos nessa época talvez não tenha sido. Eu acho que assim, tem muita gente que fez coisas muito legais, assim, mas eu estive em momentos muito cruciais que são muito legais. Muito legal. Muito bacana. E já que a gente está falando eu acho que da diferença onde a gente queria chegar e onde a gente quer chegar, eu acho que o NS é legal, porque para mim o NS representa tudo que poderia ser de interessante, tá? Como é que funciona o NS? O NS, você paga só $5 por ano para poder ter um domínio, tá? Tem um nome seu ali. Tem alguns nomes que são de graça, alguns são mais caros, mas você consegue ter um nome de $5 por ano. Só que esse dinheiro, ele não vai para o Nick, que é o cofundador, ele não vai numa carteira, num banco para mim. Ele vai para uma empresa virtual também. Uma carteira virtual, que nem a DAO queria ser, mas dessa vez feita de um jeito decente. Essa carteira virtual tem bastante dinheiro, e para você... Então, assim, você consegue ver o dinheiro indo para lá. E para você mexer esse dinheiro, você tem que fazer um voto. É um outro token que você tem que usar para votar. E eu acho isso muito legal, porque você consegue ver, olha, você tem o direito de voto esse, você consegue fazer o voto, você consegue acompanhar o seu voto na rede, você consegue ver que o seu voto chegou aqui e ele teve essa participação nessa decisão, e é essa decisão aqui que fez com que $1 milhão fosse para lá ao invés de para cá. Entendeu? Entendi.
que é a questão de governança, que é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas, que assim, por que que... É descentralização da gestão. Exatamente. Sim. Eu, quando dava palestra lá em 2016, 2017, eu adorava dar uma palestra que se chamava Como Criar uma Democracia em 100 Linhas de Código. E o que eu fazia é que eu pegava online ali, botava, criava uma DAO na rede, live com as pessoas, colocava Ether, fazia um voto e terminava. Cara, a gente acabou de fazer em 5 minutos uma coisa que funciona melhor que qualquer governo. Está tudo transparente, está tudo funcional. Você não tem como tirar, você não consegue mexer. O NS, ele tem eu acho que ele tem mais de... Às vezes chega a $1 bilhão de tokens da carteira dele. Desse, eu não consigo mover um centavo. Eu sou cofundador, eu tenho direito a um monte de votos ali, por ser cofundador e também porque as pessoas confiam em mim e delegam votos para mim. Eu não consigo desviar um centavo. Se eu e o Nick se juntarmos, eu não consigo desviar um centavo sem passar por um processo de voto. Isso eu acho maravilhoso. Sabe? O que eu quero para mim, quando eu penso assim, o que você queria o que você achava que ele seria em 10 anos e onde ele não está? Para mim seria isso. Para mim seria que você pudesse falar isso sobre a sua cidade, dizer que eu sei como é que funciona os fundos, o meu IPTU, o imposto que eu pago, eu sei onde é que ele está indo, eu sei como é que são as decisões que são tomadas, eu tenho certeza que as decisões são tomadas de uma forma transparente, eu sei para onde está indo, eu sei de onde está vindo, entendeu? Pô, isso é mágico mesmo. E é isso que é para lá que a gente queria ter ido, entendeu? E não é para lá que a gente foi. Então chega, talvez. Exatamente. Talvez o time frame ainda seja muito curto, né? A gente tem muito espaço para que isso de fato aconteça num futuro talvez até distante, não sei. Se você conversa com os criadores do Pix, você vai ver que a história do Pix é uma história de um projeto que começa com uma tentativa inspirado por blockchains. Eles queriam criar um blockchain brasileiro e eles ainda estão querendo criar o blockchain, o Drex, né? Mas o Pix começou como... Legal esse negócio de Bitcoin, de blockchain, será que a gente consegue criar no Brasil? E aí eles criam um Pix, né? O Drex, ele nada mais é do que também ele, na verdade, um servidor Ethereum, rodando o código Ethereum, e que, na verdade, eles querem que, assim, talvez o novo sistema financeiro brasileiro inteiro rode em Drex. O que eu acho interessante, porque, assim, se for bem feito, se for feito de uma forma boa, pode querer dizer que você pode ser um dia um prefeito dizendo... A minha prefeitura inteira vai rodar num smart contract, onde todo mundo vai ver as decisões transparentes, onde o dinheiro você vai poder ser acompanhado, entendeu? Eu acho que isso seria maravilhoso. Acho que é para lá que a gente quer ir. Cara, eu fiz um tweet hoje sobre um pouco isso. No X. Fiz um X hoje. Tem um pouco a ver com IA. Que eu falo disso, né? Eu tenho repetido, né? Foi uma história do Grok lá falando que fazendo uma crítica ao Brasil e corrupção e essas coisas todas. E aí eu falei, cara, eu acho que um dia uma IA minimamente bem treinada vai governar um país melhor do que os políticos, né? E aí cito, inclusive, o caso de uma justiça descentralizada, né? Porque você tem a justiça pública, já se falava há algum tempo de uma justiça privada, mas a ideia de uma justiça descentralizada, uma justiça onde as pessoas votam sobre aquele cara que cometeu um crime, qual deve ser a condenação dele, né, e a população decide, né? Que é o final das contas, o que é a representatividade, é isso, né? Ao invés de o povo decidir o que o governo vai fazer, eu elejo um cara que faz uma discussão lá no Congresso e eles decidem o que vai ser feito. Então eu tenho um representante, eu voto num representante. O problema é que isso absolutamente desvirtuou, né? A democracia representativa já não é mais representativa, né? O cara age lá, faz um marketing político, é eleito e age de acordo com os interesses dele ou do grupo dele, e não mais, de fato, apesar do discurso ser de que ele está representando a população, os eleitores dele. Então já não é mais na minha visão, né? Uma realidade. Mas aí você tem toda essa história da descentralização, e agora um pouco com essa história da IA, que essas duas coisas, eventualmente você vai ter o arcabouço para que você tenha um governo, uma gestão de um país, ou do mundo, quem sabe, mais justa, menos representativa, porque a representatividade de fato já não funciona mais, e que as decisões vão ser muito mais técnicas, baseadas em dados, e não tanto em, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu acho que de muitas formas IA bate com cripto, mas de outras formas, IA é quase como que
são opostos a muitas das coisas do cripto em um momento, sabe? É interessante, né? Porque cripto tem um boom e hoje em dia, não tem dúvida, cripto é meio que uma coisa demodê, hoje em dia foi substituída onde IA é tudo. Só que, de certa forma, a minha história, eu pude participar dessa revolução cripto, estando aqui no Brasil, porque era uma coisa meio descentralizada. Eu estava aqui em Copacabana, tinha um cara, eu trabalhava para um cara de Amsterdã, eu trabalhava com um outro cara que era um nômade digital que estava viajando pelo Sudoeste Asiático, entendeu? Porque qualquer um podia participar. Hoje em dia, se você começou a trabalhar com o ChatGPT lá no começo do ChatGPT, você não, a não ser que você tenha ido trabalhar na Califórnia para a OpenAI, você não pôde participar dessa revolução, entendeu? Você não poderia ter um impacto. Gated, né? É gated, voltou a ser uma coisa que estava fechada. E mais do que isso, tudo que exige transparência no blockchain, onde, cara, existe um código que está lá, auditável, não sei o quê, o AI é o contrário, que é uma caixa preta, onde, assim, tem um monte de dados e, assim, uma justiça feita, decisões feitas por AI seriam mais justas? Eu não sei. É baseado em quê? É uma discussão bem interessante. Né? Porque, assim, é baseado em uma análise estatística de todas as decisões que foram feitas no passado. Cara, as decisões que foram feitas no passado não necessariamente foram boas decisões, entendeu? O AI não é... A gente achava que AI seria, assim, um ser superior, super inteligente, que assim, usa lógica fria para tomar decisões, mas não é assim que ele funciona. Ele é uma caixa preta que pode ser perfeitamente mexida ali atrás e a gente nunca vai saber, entendeu? É louco que agora a gente está indo para um mundo onde todas as nossas decisões, onde, assim, o e-mail que a gente manda para a escola, a newsletter que sai... internamente, tudo isso está passando por um filtro sabe, quantas decisões passam por um filtro dentro de um servidor lá da Califórnia e voltando para a gente? E quais são as decisões que esse filtro está fazendo? Eu não sei. E o quanto isso é manipulável, né? O quanto isso é manipulável. O Sam Altman pode decidir um dia que ele quer mudar alguma coisinha e subitamente milhares de e-mails, milhares de panfletos, milhares de textos vão estar levemente mais enviesados para cá ou para lá, numa decisão para cá ou para lá. Mas uma das coisas eu acho que o mundo open source passou por algumas fases muito interessantes, né? O uso do conceito open source no mundo blockchain, aliás, o blockchain só é o que é por causa do open source, e eu tô mais de 30 anos nessa indústria. O que está acontecendo agora no mundo open source de IA é incrível também, né? Eu acho que tem um monte de coisa para acontecer ainda. O open source de IA, ele é mais ou menos aberto, você abre tudo, uma parte, mas não abre tudo, né? Mas se você projeta no futuro num tempo longo o suficiente, você vai ter sim um paralelo na IA com o que aconteceu com o blockchain, em termos de open source. Você vai ter, de fato, uma IA auditável, uma IA open source, que todo mundo, qualquer um pode olhar lá as entranhas dela e saber que está acontecendo do jeito que... O problema é que quando você abre as entranhas de uma IA, você não está abrindo um monte de linhas de código. Sim. Você está quase que cortando um cérebro de um ser vivo e tentando entender olhando, né? aquelas conexões, porque você não sabe, É uma coisa que foi evoluída naturalmente ali, e você tem que fazer uma pesquisa após para tentar entender por que esse neurônio está conectado nesse neurônio e não naquele, entendeu? Por que essa decisão do cérebro mesmo? É um cérebro mesmo, né? Então, assim, mesmo quando ele está aberto, ele continua sendo uma caixa... Sim, por isso que ele é meio fechado. É muito louco isso. Né? Mas eu gosto desse assunto, acho que é um assunto que pode mudar a humanidade positivamente falando, entendeu? Eu acho que da mesma forma como o blockchain lá atrás ia mudar completamente o mundo, não sei o quê, e hoje em dia ele não deixou de existir, mas ele está existindo, a gente não presta atenção, que são as partes mais boring do planeta, sabe? Onde daqui a pouco... Eu não duvido, eu acredito muito que o sistema financeiro eventualmente vai migrar todo para coisas que são blockchain-like. É muito cedo até você falar que não aconteceu aquilo que você imaginou que ia acontecer. Eu acho que o que está acontecendo no blockchain é que ele deixa de ser interessante, mas ele passa a ser mais interessante quando deixa de ser interessante, porque ele passa a ser mais tipo, estando no background ali das coisas. Mais infraestrutura, né? Ele vira mais a infraestrutura e para de ser interessante falar sobre ele. Eu acho que ele tá nesse momento onde as pessoas acham que
ele é uma entidade superior de super inteligência e que vai resolver todos os problemas, e a gente vai eventualmente falar, não, ele não é um deus super inteligente. É só uma estatística brutal force, exatamente, né? E ele tem umas coisas que são úteis, tem umas coisas que não são tão úteis, tem algumas coisas hoje em dia que não funcionam porque a tecnologia não avançou ainda, mas tem umas coisas que não funcionam porque não vai funcionar mesmo, porque não é isso que a gente espera. Mas talvez evolua. Mas talvez evolua, sabe? Eu digo que eu não acredito em superinteligência porque eu não acredito eu não acredito que vai existir uma superinteligência virtual, porque eu não acredito que exista superinteligência. Eu não acredito que existe, sabe? Eu não acho que inteligência é uma coisa linear onde você tem um macaco que é assim, você tem um ser humano que constrói essas coisas maravilhosas porque ele é um pouco mais inteligente que o macaco, e você aumentar 10% ali da inteligência, ele vai, sabe, ser um ser que consegue levitar copos com poderosamente, entendeu? Não é isso. A inteligência é uma questão coletiva. A única coisa que a gente tem diferente, o que a gente tem diferente do macaco, na verdade, é a nossa capacidade de se conectar com outras pessoas, se conectar com pessoas que já estão mortas e que passaram seu conhecimento ao longo de milhões de pessoas passaram seu conhecimento através de gerações. Entendeu? Inteligência é uma questão coletiva. Inteligência não é uma questão que, assim, um ser humano é mais inteligente do que o outro, então ele vai ser o mais poderoso de todos. Eu acho que a IA ajuda a gente a chegar a tomar essas decisões, mas eu não acho que ela... A gente vai, quando o hype passar, a gente vai conseguir entender o que ela é de verdade, para que ela serve de verdade. A gente simplesmente não consegue saber nesse momento qual é o hype dela, qual é a função dela real. De qualquer forma, é um mundo adorável para quem gosta de tecnologia viver o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Eu acho interessante. Assim como você viveu, e eu vivi também, não com tanta profundidade quanto você, o mundo blockchain, o mundo de descentralização, a gente também está vivendo agora uma outra etapa dessa revolução, dessa impacto da tecnologia de maneira geral, né? Eu vivi com o impacto da internet lá nos anos 90, vivi mobile como todo mundo viveu, blockchain, IA, então são ciclos, né? Vai vir uma outra coisa que a gente não sabe o que é e assim a gente vai levando. Você conhece aquele quote do Douglas Adams sobre tecnologia, sobre a idade da tecnologia? Não. Ele fala o seguinte: qualquer coisa que é criada em tecnologia antes de você fazer 14 anos é simplesmente parte natural da ordem natural das coisas, e não é interessante. Qualquer coisa que é criada depois que você é adolescente é interessante, é fascinante, e provavelmente é uma ótima oportunidade de você fazer uma carreira em cima daquilo. Qualquer coisa que é criada depois que você tem 35, 40 anos é contra a ordem natural das coisas e não deveria existir. Entendeu? Interessante. Então eu acho que talvez eu esteja chegando nessa fase onde para mim IA é contra a ordem natural das coisas. Eu acho que os meus filhos, para eles, a IA vai fazer parte da ordem natural das coisas, para eles não vai ser nem interessante. Mas eu acho que para a galera que é jovem hoje em dia, sabe, é onde eles estão essa fascinação de, cara, isso é maravilhoso, isso é interessante, isso é aquela coisa que ocupa todo o seu cérebro, que é maravilhoso. Acho que não é tão interessante quanto quando você está com o cérebro ocupado de ideias que você está executando, sabe? Uma situação maravilhosa. Maravilha, Van. Cara, a história bate muito bom. Cara, muito bom, cara. Aprendi muita coisa. Tá, não, assim, a gente gosta sempre de fechar com essa pergunta, né? O que tá no teu backlog, assim? O que você tá olhando para frente? O que você tá tomando tua energia hoje? Como no começo eu brinquei que eu sou um pai full-time, no meu tempo livre eu trabalho com tecnologia. Hoje em dia o meu backlog é esse, porque eu sou uma pessoa que cresci com tech. Quando eu era jovem, existia aquele projeto do One Laptop per Children, que queria dar, sabe, um laptop para todas as crianças. Eu achava isso maravilhoso, eu era focado. Tinha um blog que eu escrevia sobre esse assunto. Hoje eu sou parte do projeto de No Laptop for Children. É o contrário, eu não acho que eu sou um pai anti-tech, mas eu sou um pai muito focado em como é que a gente dá um freio nessa questão de tecnologia, como que a gente lida com essa questão de tecnologia com crianças, né? Como é que a gente faz para tirar a criança da tela, para ensinar para ela, deixar ela preparada para esse mundo moderno, mas isso não necessariamente significa que ela tá, sabe, viciada no TikTok aos 12 anos, entendeu? Como é que a gente faz, como é que a gente usa esse equilíbrio? Eu acho que esse é uma coisa que tem me tomado bastante, eu faço parte. A minha esposa trouxe o movimento Desconecta para a nossa escola. Legal. Onde Desconecta é um projeto que eu acho super interessante, são umas meninas aqui do seu brush, esse pinzinho aqui, que é uma galera que está tentando, que basicamente está tentando trazer essa conversa para frente e dizer, olha, crianças não têm que estar no celular,
Celular não é brinquedo de criança. Celular é uma coisa que é muito diferente do que na nossa época era ter um computador. Não é a mesma coisa que ter um celular. É a porta para conectividade, né? Que a gente não tinha na nossa época. Na nossa época, quando a gente era criança, você fala, porra, eu aprendi a programar com um computador, porque, cara, pra você jogar um jogo, você tinha que saber programar. Você tinha que saber mexer com memória virtual para fazer o seu jogo rodar. Entendeu? Sim. Você, hoje em dia, dá um celular pra uma criança de 8 anos, não vai abrir uma porta pra tecnologia pra ela. Você vai estar abrindo uma porta pra vício, entendeu? Porque a tecnologia é tão viciante, é tão aditiva, que você tem que saber controlar muito bem. Tem que saber dizer, ok, qual é a idade certa pra ter qual tecnologia, pra ter qual acesso ao quê, entendeu? Você dá assim, a resposta nunca é você dar um celular na criança e fala, para de mexer o saco durante 5 minutos, sabe? Fica aí na tela, vendo... Isso que eu digo, inclusive, eu falo criança, mas também a relação da criança com os pais, desenvolvimento social, e imagino que você deva saber isso melhor do que eu. Exatamente, e aí é muito assim, qual o momento certo, qual é a hora certa, como é que você faz essa introdução. Você quer que seu filho seja inteligente, que ele esteja conectado com a tecnologia, mas você tem que saber muito como fazer isso da forma certa, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente... e como você discute com os outros pais, para certeza que seu filho não vai ser o único que não vai ter celular na sala, sabe? É uma das coisas que eu tenho focado muito a minha energia. Meus filhos não têm uma carteira Ethereum. Ele não tem uma carteira Ethereum. Eles, na verdade, eles, quando for velhinho, quando eu morrer, eles provavelmente vão ter que passar por todo um processo, assim, de uma caça ao tesouro enorme, de fazer onde estão as carteiras do papai. Como então umas dicas? Deixa umas dicas aí, né? Eles vão precisar, pô. Muito bom. Você tá investindo em alguma coisa hoje? Hoje em dia, cripto ou tá olhando para... Eu olho ainda para cripto, eu faço muito, eu gosto muito de fazer, assim, eu trabalhei no mundo de startup, assim, a minha carreira foi graças a pessoas que estavam fazendo startup em seed, e eu gosto hoje em dia de tentar fazer isso para a próxima geração, sabe? Eu gosto de investir em cripto, eu tenho alguns investimentos ainda mais na área de governança, pessoas estão fazendo coisas com, sabe, aplicação na vida. Eu gosto de investir em green tech também. Legal. Tem projetos, você tem essas plantinhas de plástico aí, tem uma startup, é verdade, cara. Tem uma startup chamada Brota, que eu acho maravilhosa. Ela trabalha com horta inteligente, vaso auto-irrigável. Eu investi neles. Tem uma chamada Let Us Grow nos Estados Unidos, que elas fazem também é toda uma questão de fazer uma horta em casa, você criar o seu alface em casa. São coisas que eu acho interessante, assim. Então eu gosto de tentar trabalhar, porque eu penso assim, cara, se pelo menos eu invisto, eu tenho um investimento num podcast, assim, coisas aleatórias, assim, eu penso assim, cara, se de repente nada disso der certo, pelo menos um monte de gente tem plantinha na cara. Ou não é uma luta de melhor podcast. Se a gente interagir, sabe, eu fico feliz com isso. Maravilha. Van, cara, obrigado pelo papo. Foi incrível, né? Foi super descontraída. Esse é um pouco do nosso objetivo. Que bom. Você tem uma história incrível e, enfim, adoro sempre escutar um pouco dessas histórias de bastidor aí do mundo. São divertidas. Obrigado, Galera. Sim. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, amigo. Pessoal, até o próximo.